Boa tarde, turma, tudo bom? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre neurocrânio. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o nosso passo a passo, né, os nossos 12 passos, para que a gente possa fazer um posicionamento radiográfico. Falamos da incidência, que é o PA, 0 grau, e falamos também sobre o método de Cauda. Então, nós vamos rever esses dois métodos e daremos prosseguimento aos demais métodos de neurocrânio, ok? Então, PA 0 grau. O que significa esse PA 0 grau? Então, para a gente poder reforçar a ideia do PA 0 grau. Então, vamos analisar essa imagenzinha aqui. Então, o PA 0 grau, o paciente ele pode ficar tanto em decúbito ventral como em ortostático. Tá? São os dois posicionamentos. Ele pode ficar sentado também? Pode ficar sentado, desde que ele fique com essa posição aqui, que nós chamamos de PA ou póstero anterior. Se for na mesa, decúbito ventral. Então, nessa questão do PA 0 grau, o que é que nós vimos? Que o raio, seguindo este raio aqui, ele tem que ser perpendicular ao filme, tá? Então, o passo a passo dele ficaria posição do paciente, decúbito ventral, planos e linhas. Plano médio sagital, é o plano que toca o filme radiográfico, tá? Plano médio sagital, perpendicular ao filme, plano médio coronal, paralelo ao filme. A distância foco emissor de filme radiográfico, 1 metro. Então, nós utilizamos um tamanho padrão de 1 metro. O chassi que a gente utiliza para o exame de crânio é um chassi 24 por 30, sentido longitudinal. Tá? Sentido longitudinal. E o numerador? O numerador vai ficar sempre à direita do paciente. Tá? O numerador vai ficar à direita do paciente em PA. O que seria o numerador em PA, professor? Então, o numerador em PA significa que os números vão voltar para o chassi. Os números voltam para o chassi. O raio central perpendicular ao filme, o que seria isso? Significa que ele não vai ter angulação. Tá? Vai ser um raio sem angulação. E o ponto anatômico? O ponto anatômico, quando nós fazemos um PA 0 grau, o ponto anatômico ele é justamente aqui, na nossa glabela. Tá? Então, o ponto anatômico é a glabela. E aí nós temos que medir, vou botar aqui uma imagenzinha, para nós verificarmos melhor. Então, da glabela. Então, vai vir da glabela até o filme radiográfico. Então, voltando para a gente fazer essa análise, então, a gente vai ter que fazer com que chegue no filme radiográfico aqui embaixo. Então, nós vamos jogar essa linha do colimador, a linha que ilumina, tá, o nosso campo radiográfico. Eu vou fazer com que essa linha venha até a glabela do paciente. Ela vai vir até a glabela e eu não preciso olhar a nuca do paciente. Porque aqui, nesse caso aqui, a paciente tem um cabelo grande, né? Uma mulher de cabelos longos. Então, eu não posso ficar olhando para o cabelo da paciente. Eu tenho que olhar pela linha transversal do colimador para que ela chegue até a glabela e eu sei, tá, que está corretamente posicionado. Preciso também alinhar o paciente com a linha central da mesa, que é o LCM, que está na apostilinha de vocês, que é a linha central da mesa. Faça esse alinhamento e coloque a cabeça do paciente aqui. Depois eu tenho que medir, eu meço a espessura do paciente, que é o nosso KV. Então, eu vou medir daqui até a nossa mesa aqui, que vai dar em torno de 20 centímetros, de 18 a 20 centímetros. E aí eu faço aquele cálculo do KV. 20 vezes 2, 40, com uma constante de 30 do aparelho, 70 KV. Aqui,
O que nós acharmos de kV, nós vamos retirar 20% para fazer o nosso MAS. Então, se deu 70 de kV, vou utilizar 14 MAS. Respiração, apneia, paciente bem parado, sem se mexer, e patologia. Então, a patologia dessa região aqui, do nosso crânio. Pode pegar um pouquinho dos parietais, região do frontal, do etimoidal, então toda essa estrutura está próxima ao filme radiográfico, com suspeitas de fratura. A nossa outra incidência, que nós vamos ver, é justamente aqui, ó, PA de crânio, chamado de método de Caldwell. O nome dessa incidência se chama método de Caldwell. E como que se faz esse método de Caldwell? A diferença dele é que nós vamos utilizar um raio agora central angulado. Agora ele vai ser um raio com angulação e não mais com 0 grau. Então, vamos analisar aqui, tá, o nosso passo a passo. Então, antes de posicionar, eu tenho que deixar o aparelho alinhado. Aqui nessa incidência, nós podemos utilizar 15 graus caudal ou nós podemos utilizar 25 a 30 graus caudal. Ok? O padrão para fazer o método de Caldwell é o 15 graus caudal. Então, antes do paciente estar posicionado, antes dele se posicionar, nós pegamos o aparelho, colocamos uma angulação de 15 graus caudal. Eu preciso já saber que essa incidência, que se chama método de Caldwell, eu faço com 15 graus caudal, ok? E deixo ele angulado e deixo ele alinhado, ó, com a linha central da mesa. Tá? A linha do colimador precisa estar alinhado com a linha central da mesa. Isso tudo antes do paciente se posicionar. Depois que eu coloco o aparelho alinhado com a linha central da mesa, eu faço a abordagem com o paciente. Qual é a abordagem que eu preciso fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora. Verifico se tem algum objeto metálico na área de interesse, então, do crânio. Então, verifico se o paciente não tem objeto metálico, nenhum tipo de piercing, tá? Nenhum grampo no cabelo, né? No caso das mulheres. E se for em relação às mulheres, ainda pergunto se ela tem suspeita de gravidez. Por quê? Porque nos 3 primeiros meses de gravidez, a gente faz um trabalho de prevenção para que a paciente feminina não faça esse exame. Por quê? Porque está na formação celular. E aí o feto pode ter algum dano relacionado à radiação. Tudo bem? Então, a gente faz esse aviso prévio também para o paciente do sexo feminino. Depois que você faz toda essa análise, você vem e posiciona o paciente de acordo com o exame. Então, o próprio exame ele já vem te falando que o método de Caldwell ele é um PA de crânio. Então, se ele é um PA de crânio, eu posso fazer com o paciente tanto em ortostático, quanto sentado, quanto em decúbito ventral, que é esse posicionamentozinho aqui, ó, decúbito ventral. Coloco as mãos ao lado do corpo e deixo o paciente alinhado também com a linha central da mesa. Então, é importante todos esses alinhamentos. Depois que eu faço esse alinhamento, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o passo a passo do paciente. Como que ficaria esse passo a passo? Então, posição do paciente, decúbito ventral, se nós analisarmos esse posicionamento. Planos e linhas. O plano que toca o filme, no caso é o plano médio sagital, vai estar perpendicular ao filme. E o plano que não toca o filme vai ser o paralelo ao filme. É assim que nós falamos. A linha de interesse, nós vamos utilizar a linha LOM. Essa linha LOM, linha orbitomeatal, ela precisa estar perpendicular aonde? Ao filme. Aqui, ó. A LOM precisa estar perpendicular ao filme. Tudo bem? Perdão, vamos continuar. A distância foco-filme. A distância foco-emissor de radiação ao filme radiográfico, ele precisa ser de 1 metro. Por quê? Porque a estrutura de interesse está aqui, ó, próximo ao filme radiográfico. Então, a gente não tem uma distância objeto-filme grande.
porque ele está bem encostado. Então, distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, um chassi padrão para o crânio, é o 24 por 30. Tudo bem? Então, 24 por 30. Já no sistema digital, a gente utiliza um chassi que é único, é o 35 por 43, o tamanho dele, que é a placa de imagem. Porém, o que nós temos que fazer? Se for no caso do sistema digital, a gente faz a colimação somente da área de interesse. Então, 24 por 30, sentido, ó, quando o chassi estiver em pé, nós vamos falar que ele está longitudinal. Chassi longitudinal. Ok? E o numerador? O numerador também tem que estar seguindo a anatomia do paciente. Se o paciente está em decúbito ventral ou PA, o numerador também vai ficar em PA, póstero anterior, seguindo o lado direito do paciente. Okay? Os números voltam para o chassi. Okay? Os números voltam para o chassi. Quando aqui, ó, nessa imagem, o numerador ele precisa estar à direita do paciente para que fique à esquerda do observador. Quem é o observador? Pode ser o médico, pode ser você, técnico, tecnólogo. Então, à esquerda do observador. Tá? É assim que funciona. Raio central. Então, para essa incidência, nós podemos utilizar um raio central de 15 graus ou 25 a 30 graus. Se o médico quiser de 25 a 30, ele vai especificar lá na hora do pedido médico, um cálculo de 25 a 30. Se ele não colocar nada, nós fazemos a rotina básica, que é um método de cálculo com 15 graus caudal. Aí você pode falar, professor, mas tem diferença entre o PA 0 grau e o 15 graus caudal? Tem diferença sim na imagem. Se nós analisarmos essa primeira imagem, que foi feita com 15 graus caudal, essa regiãozinha aqui que nós chamamos de rochedo ou crista petrosa, pode ver que ela está aqui, ó, só nessa regiãozinha da órbita do paciente, que nós chamamos de um terço inferior da órbita. Ela não está totalmente na órbita. Se nós analisarmos a imagem em PA 0 grau, vamos ver onde é que fica a crista petrosa. Aqui, ó. As cristas petrosas no PA 0 grau, ela está totalmente na órbita. Tá? Ela está totalmente em cima da órbita. Quando nós fazemos o 15 graus, ela vai vir no terço inferior da órbita. O que eu estou querendo falar? Que quanto mais você angula, mais o rochedo, mais a crista petrosa vem para baixo. Aqui, ó, no 25 a 30 graus, olha o rochedo, olha a crista petrosa, veio totalmente para baixo da órbita. Tudo bem? Então, se o médico quiser verificar um trauma na órbita, vamos analisar. Se o médico quiser analisar um trauma na órbita, vocês acham que ele vai pedir um 0 grau, um 15 ou 30? A resposta é, ele pediria provavelmente um 30 graus. Por quê? Porque o rochedo vai vir para baixo e as órbitas ficarão livres. Tá? Ou ele pede um 15 ou 30. Dificilmente ele pediria um 0 grau. Por quê? Porque as órbitas estariam sobrepostas, com uma sobreposição. Ok? Então, só para a gente poder analisar a imagem e verificar que cada vez que a gente faz um raio central diferente, tá? Uma angulação diferente, isso influencia diretamente na imagem radiográfica. Ok? Então, voltando aqui. Então, como que eu vou medir? Eu vou medir até o meu ponto anatômico. Então, meu número 8, ponto anatômico, nós vamos fazer no násio. O násio é justamente aqui, ó, acima do nosso nariz e abaixo da glabela. Aqui, nós vamos medir da região posterior até chegar no násio do paciente. Vamos analisar o násio rapidamente. Então, o násio fica acima do nariz, abaixo da glabela. Essa é a região do násio. Tudo bem? Então, a radiação ela precisa incidir justamente no násio. Então, como que eu faço? A linha transversal do colimador tem que parar justamente no násio.
Eu não olho para a região posterior, eu olho a linha transversal do colimador até chegar no naso. Ok? Visto isso, pego o espessômetro, tá? Que é o material utilizado para fazer o nosso KV, e meço quanto de espessura. Então, vai dar em torno de 18 a 20 centímetros, como eu vinha falando para vocês no exame de AP ou PA de crânio. Vamos fazer com 18. Então, supondo que tenha dado 18 centímetros, como que vai ficar isso? 18 vezes 2, 36. Se a constante do aparelho for 30, 66 kV. E o MAS? O MAS a gente vai utilizar 20% do nosso kV. Se deu 66 kV, faria esse exame com 13,2 MAS. 66 kV com 13,2 MAS. Posso fazer com 70 com 14? É aceitável. Tudo bem? Mas aqui eu estou te explicando de forma correta, como é que a gente faz a utilização do KV e do MAS de forma mais prática. Tá bom? O próximo exame que nós vamos fazer é o exame de perfil de crânio, que é conhecido também como perfil de nadador. Tudo bem? Então, vamos analisar como que ficaria o perfil do crânio. Então, vamos analisar o posicionamento do paciente. Esse posicionamento, o paciente está como se fosse em decúbito ventral, porém com seu crânio em perfil. Tá vendo? Nós chamamos aqui, na hora de posicionar, como que eu vou posicionar? É o ouvidinho de fofoqueiro que nós chamamos. É como se o paciente estivesse escutando, o ouvidinho de fofoqueiro, que é o perfil de nadador. Aqui nós podemos fazer tanto em decúbito ventral, com um crânio em perfil, como também ortostático. Eu prefiro fazer em ortostático. Por quê? Porque é muito mais fácil para o paciente se posicionar em pé do que na mesa. Tudo bem? Então, a dica que eu dou é ortostático. Claro, quando o paciente tiver possibilidade disso, né? Então, o passo a passo do nosso perfil de crânio. Então, mesma coisa, pessoal, vamos analisar a imagem. Antes de fazer o posicionamento em si, o que eu tenho que analisar? Primeiro, eu tenho que colocar o raio central alinhado com a linha central da mesa. Antes de o paciente estar aqui em cima, pessoal, eu preciso colocar o raio central alinhado com a linha central da mesa. Depois que eu faço esse alinhamento, eu não mexo mais. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a abordagem com o paciente. Se ele tem algum objeto metálico, se for mulher, além do objeto metálico, se tem suspeita de gravidez. O paciente está de relógio, pode fazer o exame de crânio? Pode, sem problemas, porque o relógio não está na área de interesse, sim na região do nosso crânio. Então, peço para o paciente se posicionar, tá? Para que ele possa fazer. Tem locais que pedem o seguinte, para você fazer um perfil comparativo. O que é um perfil comparativo? Você faz o lado direito e depois você faz o lado esquerdo. Por quê? Você vai fazer um lado que tem o trauma e o lado que não está com trauma. Porém, tem locais que pedem somente local que esteja com trauma. Então, supondo que aqui, nessa imagem aqui, todos eles estão fazendo um perfil direito, tá? Então, eles estão fazendo um perfil do lado direito, como se o lado afetado fosse o lado direito. Se eles estivessem fazendo para o outro lado, seria o perfil esquerdo. Tudo bem? Então, aí vai do local que você esteja trabalhando. Se for comparativo, faça o direito e o esquerdo. Se o local que você trabalha só pede somente do lado do trauma, você vai analisar o lado do trauma. Analisa o pedido médico e também o lado do trauma. Aqui eles estão com o lado direito, estão fazendo o perfil direito. Então, vamos para o nosso passo a passo. Posição do paciente. Nesse caso aqui, eles estão em decúbito ventral em perfil, com a cabeça, com o crânio em perfil. E os planos e linhas? Agora os planos vão mudar. Tudo bem? Como que vai ficar os planos? Quando eu faço isso daqui, agora o meu plano médio sagital vai estar paralelo, que ele não vai tocar o filme, e meu plano médio coronal vai estar perpendicular. Agora o plano médio coronal, que divide anterior e posterior, ele vai estar perpendicular, e o sagital vai estar paralelo, porque ele não vai tocar o filme. Agora os planos se inverteram. Então,
No perfil, vai ficar plano médio coronal perpendicular, plano médio sagital paralelo. E as linhas vão ser o seguinte: se no PA se usa LOM, no perfil Lipilion. Se no PA se usa LOM, no perfil Lipilion. O que seria isso, professor? Lipilion. Linha interpupilar, ó, essa linha entre as pupilas, aqui na setinha do meu mouse, essa linha interpupilar, ela está tocando aqui o filme radiográfico. Então, se toca o filme radiográfico, eu digo que é perpendicular, lip perpendicular, e a Lyon, ela está nesse sentido aqui, ó, passando direto, ó. A Lyon vai estar paralela ao filme, porque ela não toca. Então, ó, se no PA se usa LOM, no perfil Lipilion, ok? Chassi que nós vamos utilizar, vamos manter o 24/30. Só que agora o sentido dele, ó, nós vamos acompanhar o crânio do paciente. Nós vamos colocar ele, que a gente chama de deitado, só que nos termos técnicos o chassi vai ficar transversal. Chassi transversal, tá? Vai ser o posicionamento dele. E o numerador? O numerador não tem como errar, porque você viu que segue a regra do PA. Perfil segue a regra do PA. Então, se perfil segue a regra do PA, qual é o lado direito do paciente? Esse daqui, ó, aqui de trás. Ó, o lado direito do paciente, esse de trás. Então, o numerador ficaria nessa regiãozinha aqui atrás, tá? Como ele está em decúbito, ficaria na região inferior. É como se ficasse, ó, o numerador tivesse nessa porçãozinha aqui, ó. Tá? Nessa porçãozinha aqui. Ou seja, no lado direito do paciente, na região inferior em PA. Ok? Então, esse é o nosso numerador. E o raio central? O raio central vai ser perpendicular ao filme, não vai ter angulação. Então, raio central para o perfil perpendicular ao filme. E o ponto anatômico? O ponto anatômico, pessoal, ele vem falando o seguinte, ó. Vamos analisar. Ponto anatômico, 5 centímetros acima do MAI. Opa, 5 centímetros acima do MAI. Para isso, nós primeiro temos que saber onde é que fica o MAI. E o que é o MAI? MAI é meato acústico externo. É justamente essa regiãozinha do nosso ouvido aqui. É o meato acústico. Ele vem falando que daqui, ó, nós vamos jogar 5 centímetros para cima. No MAI, jogo 5 centímetros para cima. É o que ele está fazendo. Do meato acústico, eu jogo 5 centímetros para cima. Joguei 5 centímetros para cima, aqui é meu ponto anatômico. Quando a gente fica em perfil, tá? Essa espessura aqui vai diminuir. E aqui o perfil vai ficar em torno de 13 a 15 centímetros de espessura. Diminui, tá? Então, se a gente colocar 15 centímetros de espessura, nós vamos fazer o cálculo do KV como? 15 vezes 2, 30. Com mais 30 de constante, 60 MAS de 20% do KV. Se deu 60 KV, vamos fazer com 12 MAS. Respiração apneia, patologia suspeitas de fratura. Da onde? De qual região? Nós temos diversas regiões. Nós temos da região frontal, podemos ver um pouquinho da região dos parietais, um pouquinho aqui, ó, da região do zigomático. Então, o perfil ele vai pegar toda essa estrutura aqui, até mesmo, tá? Para visualização dessa área aqui no perfil. Tá? Então, suspeitas de fratura. Só dando uma observação, que aqui é só para a gente poder entender, mas nós não damos diagnóstico médico. Quem dá o diagnóstico, quem dá o laudo médico, é o médico. Nossa próxima incidência, pessoal, nós vamos falar sobre o AP axial método de Towner. Ele tem vários nomes, tá, pessoal? Esse Towner ele pode ser conhecido como Towner, Breton, Reverchon. Cada livro de radiologia tem um nome diferente. Ele é mais conhecido na área da radiologia como o método de Towner, tudo bem? E qual é as especificações dessa radiografia? Que nós vamos poder utilizar duas linhas diferentes.
Ou nós vamos alinhar a cabeça do paciente com a LOM perpendicular ou com a LION perpendicular. E aqui o paciente vai ficar em AP. Ele vai ficar anteroposterior ou em decúbito dorsal. Só que, dependendo da linha que você escolher, ela vai influenciar diretamente lá no raio central. Tá? Se você escolher a LOM, você vai ter que utilizar 30 graus caudal. Se você escolher a LION, 37 graus caudal. Ok? Então, vamos ver aqui como que ficaria esse passo a passo. Então, vamos analisar aqui o paciente. Ó. Então, o paciente ele vai ficar em decúbito dorsal, tudo bem? Só que, lembrando que antes que fique em decúbito dorsal, é importante a gente sempre falar sobre isso, nós precisamos alinhar o raio central junto com a linha central da mesa. Então, faço a linha do raio central com a linha central da mesa. Após isso, faço a abordagem do paciente. Verifico se o paciente não tem nenhum objeto metálico, se for mulher, acrescento suspeita de gravidez e depois posiciono o paciente. A melhor forma de verificar é estando aqui, ó, na extremidade da mesa, que a gente vai ver se o paciente está realmente alinhado. Então, ó, os braços ao lado do corpo. Se possível, fornecer um apoiozinho, um travesseiro, ou se tiver deixar sem nada, pode deixar sem nada. Por quê? Porque o chassi, ó, ele vai vir aqui, ó, dentro do book. O chassi vem dentro do book. Então, como que ficaria esse passo a passo? Posição do paciente, decúbito dorsal, tá? Então, o método de Tauner, tá? É a melhor opção, pessoal, decúbito dorsal. Falou método de Tauner, falou em decúbito dorsal. E os planos e linhas? Ó, plano médio sagital, que corta aqui em direita e esquerda, e esse plano médio sagital, ó, que toca o filme, vai ficar perpendicular, e o plano médio coronal paralelo ao filme. Plano médio sagital perpendicular, plano médio coronal paralelo ao filme. E as linhas? Eu posso utilizar as duas, ou LOM ou LION. Ó, nesse caso aqui, ó, ele está fazendo com que a LOM do paciente, a linha órbito-meatal, ó, fique 30 graus. Ó. A LOM está perpendicular. Como que eu sei que a LOM está perpendicular? Quando o meato acústico, MAI, e a LOM estão no mesmo plano. Ó. Quando elas estão no mesmo plano, eu digo que ela está perpendicular ao filme. Vamos analisar essa outra imagem. Pode ver que a órbita dele agora está aqui em cima e abaixo da órbita que está no plano do MAI. Então, nós falamos agora que ele está utilizando a LION. Então, você pode fazer com a LION, que é linha infra-órbito-meatal, ou com a LOM, que é órbito-meatal. Então, você pode escolher essas duas linhas. A linha que você escolher vai influenciar diretamente no nosso número 7, que é o raio central. Então, vamos analisar. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, vamos fazer com o mesmo 24 por 30, sentido longitudinal, seguindo o mesmo critério do crânio do paciente, longitudinal. E o numerador? Numerador agora, pessoal, se o paciente está em decúbito dorsal ou em AP, o numerador vai ficar em AP. O que o numerador fica em AP? É quando os números agora voltam para o técnico. Em PA, os números voltam para o chassi. Em AP, os números voltam para o técnico. Só que sempre à direita do paciente. Então, vai ficar do lado direito do paciente. Ele está em decúbito, porção inferior. Ó, porção inferior, igual está aqui na imagem. E o raio central? Então, vamos lá. Se eu escolher a LOM, eu tenho que colocar no aparelho 30 graus caudal. Se eu escolher a LION, 37 graus caudal, pessoal. Então, essas são as duas dicas. E qual que eu escolho, LOM ou LION? Aí você vai ver qual a melhor opção para o paciente. O que ele se sentir mais confortável, você vai utilizar. Porque, naturalmente, ele vai cair já te dando a linha LOM ou LION. Você analisa e faz de acordo com o crânio do paciente, que ele se sentir mais confortável. Na maioria das vezes, a gente utiliza até a LION, tá? Que o paciente ele não precisa fazer essa flexão com o pescoço. Ele fica de forma natural e a melhor opção que eu te dou, a melhor dica é a LION.
E aqui, o ponto anatômico. O ponto anatômico, pessoal, dessa incidência, ele vem falando o seguinte, que é 6 centímetros acima da glabela. Como assim 6 centímetros acima da glabela, professor? Então, primeiro você vai ter que identificar a glabela do paciente. Identificou a glabela do paciente, você vai jogar 6 centímetros acima. Vai cair próximo a essa regiãozinha aqui da nossa testa. Ó. Da glabela, eu conto 6 centímetros para cima. Ok? E aí, onde é que eu meço? Eu vou medir justamente aqui, ó, 6 centímetros, tá? Acima. Depois, a espessura do meu KV, eu meço daqui para baixo, que vai dar a mesma coisa, pessoal, entre 18 a 20 centímetros. Supondo que dê 20 centímetros, vamos fazer com um cálculo mais exato, né? 20 vezes 2, 40. Espessura vezes 2, mais constante, né? 20 vezes 2, 40, com uma constante de 30, 70 kV. Quanto de ms que eu vou utilizar? A dica que eu dou é 20% do seu kV. Se deu 70 kV, você pode fazer com 14 mas. Ok? Respiração apneia, patologia, principalmente a que está envolvendo a região occipital, a região mais próxima ao filme, provavelmente é a região do trauma. Então, a região occipital, é a regiãozinha que aparece aqui. Que aparece, ó, dorso da cela, processo clinoide, forame magno, são todos da região posterior do nosso crânio. Ok? Então, principalmente suspeita de fratura da região occipital. Quando o paciente, na próxima incidência que nós vamos ver, ela se chama método de Reis. Se o paciente, porventura, não conseguir fazer essa incidência, que nós chamamos de método de Tauner, pessoal, porventura ele está com um trauma muito grande, ele não consegue ficar nesse posicionamento, é difícil, a maioria consegue, mas vai que ele não consiga, nós vamos fazer um método alternativo. Que método alternativo é esse? É chamado método de Reis. Então, quando o paciente não pode ficar fazendo esse posicionamento para o método de Tauner, nós fazemos o método de Reis, que é um método alternativo ao método de Tauner. Vamos ver como é que é esse método de Reis? Então, vamos analisá-lo. O paciente vai ficar em decúbito ventral, porém, o que acontece? Ele vai ser o único aonde o raio vai ser cefálico. Todas as incidências que nós vimos até agora, o raio foi caudal, não é verdade? 15 graus caudal no Caldwell, 30 a 37 no Tauner, e esse daqui, nós vamos utilizar ele cefalicamente. Nós vamos fazer o método de Tauner invertido, que nós chamamos. Então, qual é a posição do paciente? Então, antes de mais nada, né, mais uma vez, nós temos que alinhar o raio central com a linha central da mesa. Depois que eu faço isso, eu coloco o paciente também alinhado com a linha central da mesa e faço o nosso passo a passo. Então, o nosso passo a passo, como que ficaria? Mãos ao lado do corpo, o paciente decúbito ventral, planos e linhas, plano médio sagital, que toca o filme perpendicular, plano médio coronal, que não vai tocar o filme, paralelo ao filme. Distância foco-filme, distância foco emissor de radiação ao filme radiográfico, 1 metro. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, 24 por 30, tá? 24 por 30 é o chassi, tá, utilizado para o crânio. O sentido dele, pessoal, ó, longitudinal. Sentido do chassi, longitudinal. E o numerador? Se ele está em PA ou em decúbito ventral, o numerador vai vir, ó, do lado direito do paciente. Lado direito do paciente, tá? Em PA, os números voltam para o chassi. O paciente está em decúbito, numerador na porção inferior do chassi. Numerador na porção inferior do chassi. Ok? Raio central. Então, nessa daqui, pessoal, vai ser a única que nós vamos utilizar de forma cefálica. Então, nós vamos fazer invertido. Nós vamos fazer agora com 25 graus cefálicos. Cefálicos em torno da
cabeça, em direção à cabeça. Então, 25 graus cefálico. E o ponto anatômico? Vamos analisar o ponto anatômico. Falamos da linha, ó. Se no PA se usa LOM, ó. A LOM perpendicular ao filme, tá, pessoal? Não vamos esquecer. Faço o alinhamento do paciente com a LOM perpendicular ao filme. E olha só o ponto anatômico. Ele vem falando o seguinte, que o ponto anatômico vai ser 4 centímetros acima do naso. Esse 4 centímetros acima do naso, com o paciente aqui assim, ó, fica às vezes um pouquinho complicado de a gente poder observar. O que a gente vai fazer? Vai fazer com que essa linha transversal, está vendo a iluminação aqui? Essa linha transversal, a gente verifique aqui o naso e jogue 4 centímetros acima dele, um pouquinho acima da glabela. Tá? Seria 4 centímetros acima do naso, seria um pouquinho acima da glabela, uns 2 centímetros acima da glabela a gente pode botar. Tá ok? Então a gente vai fazer com raio invertido. Tudo bem? Como que eu vou medir? Eu vou medir da mesma forma, pessoal. Eu vou medir da estrutura até aqui. Então, a gente já viu que o crânio dá em torno de 18 a 20. Vamos fazer com 19. 19 vezes 2, 38. Como as 30 não é constante, 68 kV. E quanto que eu vou utilizar de MAS? Vou pegar 20% de 68. Quanto que daria isso? Então, nós temos que analisar 68, ou seja, 6,8 com 6,8. Quanto que daria isso, professor? Então, daria 13,6. Ok? Então, 20% de 68, 13,6. Ok? Respiração apneia, patologia. Então, essa patologia aqui, pessoal, é suspeita de fratura, principalmente a da região occipital, porque eu falei para vocês lá no começo que ela é uma alternativa do método de Tauber. Então, suspeita de fratura da região occipital. Ok? Então, vamos lá. A próxima incidência, pessoal, é conhecida como submentovértice. Submentovértice ou método de Hirtz. Submentovértice ou método de Hirtz. Essa incidência é para a gente verificar principalmente patologias, tá, na região dos parietais. Patologia da região dos parietais. Só que o posicionamento do paciente é uma posição bem cômoda, tá? E aí a gente tem que ter cuidado na hora de posicionar, porque é bem cômodo para o paciente. Tudo bem? Então, vou mostrar para vocês esse posicionamento. Vamos analisar essa imagenzinha aqui, que é a imagem que é utilizada, tá, no nosso dia a dia. Essa imagenzinha do meio, tudo bem? Então, olha a posição do paciente. O paciente vai ficar sentado. O melhor posicionamento para essa incidência é o paciente sentado. Paciente sentado, eu chego a cadeira um pouco mais para frente, por quê? Para ela poder fazer essa flexão, para ela poder flexionar bem o pescoço, deixando a cabeça, ó, olha o vértice que a gente chama, o vértice do crânio, os parietais, bem encostado. É o mesmo alinhamento que eu faço na mesa, pessoal, eu vou fazer esse alinhamento também no book vertical. Faço o alinhamento do raio central, ou seja, é como se o aparelho estivesse vindo daqui para cá, tudo bem? Então, o aparelho, ó, o paciente está aqui, o aparelho está vindo daqui para cá. Então, é o seguinte, como que ficaria aqui o passo a passo? Então, ó, alinho, faço o alinhamento do raio central com a linha do book vertical, que às vezes pode estar para vocês aí como LCBV, que é a linha central do book vertical. Então, eu faço o alinhamento do aparelho com a linha central do book vertical. Depois que eu faço esse alinhamento, pessoal, aí sim, faço a abordagem do paciente, verifico se não tem nenhum objeto metálico. Aqui, pessoal, tá? O paciente está com bustier aqui, mas não tem necessidade disso não, tudo bem? Região do nosso crânio, o paciente pode ficar de roupa, ok? Então, nosso passo a passo aqui. Nesse submentovértice, nós vamos fazer o seguinte, ó, verifiquem tanto o plano médio sagital quanto o plano médio coronal,
os dois planos, eles vão se cruzar, encostando no book. Ó. Plano médio coronal e plano médio sagital, quando eles se cruzam, quando eles se encontram, nós falamos que plano médio sagital e plano médio coronal estarão perpendicular ao filme. Plano médio sagital e plano médio coronal perpendicular ao filme. E as linhas, nós vamos utilizar a Lyon paralela ao filme. Lyon paralela porque a Lyon não vai tocar o filme radiográfico. É uma linha imaginária que passa direto. Então, ficaria posição do paciente sentado, planos e linhas, plano médio sagital e plano médio coronal, perpendicular ao filme, porque os dois tocam o filme, e a linha de interesse, Lyon paralela ao filme, porque a Lyon não toca o filme. Distância, foco, filme radiográfico, 1 metro. Então, distância, foco, filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar, a mesma coisa, 24 por 30. Sentido do chassi, longitudinal. Sentido do chassi, longitudinal. Numerador, aqui, pessoal, vamos analisar. É como se o paciente aqui estivesse em AP. Ó. O paciente está em AP. Se está em AP, qual seria o lado direito do paciente? Seria desse lado aqui. Ó. Lado direito, lado esquerdo. Então, seria do lado direito do paciente, tá? Numerador em AP. Porém, ó, ela está sentada, o numerador tem que ir no meio do chassi. Paciente sentado, o numerador vai no meio do chassi. Raio central, ó, 90 graus, significa que raio central perpendicular ao filme. Raio central perpendicular ao filme, sem angulação. E o ponto anatômico? Ele vem falando o seguinte, ó, 2 centímetros abaixo da sínfise mandibular. Sínfise mandibular é o nosso queixinho, ó, o queixinho da paciente. Então, daqui do queixo da paciente, você joga 2 centímetros para baixo. Tá? Do queixo da paciente, você joga 2 centímetros para baixo. Ele vem falando que é 2 centímetros abaixo da sínfise mandibular. Jogou 2 centímetros abaixo. Como é que eu vou medir, professor? Vou botar o espessômetro aqui. A radiação vai percorrer toda essa estrutura até chegar aqui no filme radiográfico. Nesse submento vértice, o crânio do paciente dá em torno de 23 centímetros, dá um pouquinho mais, tudo bem? Então, como é que a gente vai calcular? 23 vezes 2, 46. 46 com uma constante de 30, 76 kV. MAS de 20%. 20% de 76 dá quanto, professor? Vamos fazer o cálculo. 6 com 6, 12. 7 com 7, 14. Vai dar 15,2 MAS. Tudo bem? Faria 76 kV com 15,2 MAS. Respiração apneia. Tudo bem? Paciente bem parado, sem se mexer. Patologia suspeita de fratura. Principalmente, pessoal, da região aqui do nossos parietais, região dos parietais, tá? Que seriam as áreas com maior evidência. Ok? Então, esse daqui é o nosso passo a passo, o nosso submento vértice. Nosso próximo aqui é o Towner cela turca, ou cela túrcica. Esse método de Towner para cela turca ou cela túrcica é onde nós temos a nossa glândula hipofisária, a nossa glândula hipófise. Alguns conhecem como glândula pituitária. Então, é o dorso da cela turca ou túrcica. O que acontece? Falou em método de Towner, pessoal, é aquele mesmo posicionamento que nós vimos lá. O que vai mudar aqui? Vai mudar poucas coisas, ó. Poucas coisinhas vão mudar. Vamos lá. Olha só, método de Towner. Paciente em decúbito dorsal. Tá? Planos e linhas, ó. Aqui ele está utilizando, ó, está abaixo da LOM, está abaixo da órbita. Se está abaixo da órbita, ó, ele está utilizando a Lyon como referência. Tudo bem? Então, vamos lá. Planos e linhas. Plano médio sagital, ó, que toca o filme perpendicular. Plano médio coronal, que não vai tocar, paralelo. A linha que ele vai utilizar, Lyon, tá? Perpendicular ao filme. Seguinte. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar,
Como aqui nós estamos vendo uma área bem menor, pessoal, a gente só quer ver aqui a célula turca, tá? É uma área bem menor, nós vamos diminuir o nosso chassi. Nós vamos utilizar um chassi menor, nós vamos utilizar um 18 por 24. Então, faria aqui com 18 por 24, sentido longitudinal, numerador em AP, paciente decúbito dorsal, numerador em AP do lado direito do paciente, tá? Porção inferior. Raio central, ó, se ele está utilizando Elion, raio central 37 graus caudal, ponto anatômico, pessoal, da célula turca. No crânio, nós utilizamos 6 centímetros. Para a célula turca, nós vamos utilizar 4 centímetros. Tudo bem? Então, crânio 6, célula turca 4. Então, nós vamos fazer 4 centímetros acima da onde? Da glabela. Então, 4 centímetros acima da glabela, eu jogo e meço toda essa estrutura até chegar no filme radiográfico. Vai dar em torno, de novo, de uns 20 centímetros, 20 vezes 2, 40, com uma constante de 30, 70 kV. MAS de 14. Respiração, apneia, patologia. Aqui, pessoal, célula turca, a gente não quer ver fratura. A gente quer ver um tumor, tá? Um tumor benigno chamado de adenomas hipofisários. Tudo bem? Ó? Então, indicação patológica, adenoma hipofisário, que é o tumor benigno. Ok? Então, adenomas hipofisários. E aí, para nós encerrarmos, pessoal, nós vamos verificar o perfil de célula turca ou célula túrcica. Como que é o perfil de célula turca ou célula túrcica? Então, é o seguinte, ó, o perfilzinho de célula turca ou célula túrcica, nós vamos verificar, tá? A regiãozinha de interesse, é onde tem o encaixe da glândula hipófise. Esse perfilzinho de célula turca ou célula túrcica é o mesmo posicionamento do perfil, vamos voltar no perfil, de crânio. O posicionamento para a célula turca é o mesmo perfil. Mesmo perfil. O que vai mudar, professor, então? Vai mudar o seguinte, que aqui, no célula turca ou célula túrcica, o raio central vai ser perpendicular. Vamos fazer o passo a passo, então? Vamos lá. Posição do paciente, decúbito ventral, com o crânio em perfil, planos e linhas. Se no PA se usa LON, no perfil Lipilion. Então, ó, lip perpendicular, Lion que não toca, ó, vai passar direto, paralelo. Distância foco-filme, 1 metro. Distância foco-filme, 1 metro. Chassi que nós vamos utilizar para uma área menor, pessoal. Agora nós vamos utilizar o 18 por 24. Tudo bem? 18 por 24, sentido transversal. Tá? Numerador. Numerador segue a regra do PA. Perfil segue a regra do PA. Raio central perpendicular. Ponto anatômico, ele vem falando o seguinte. Ó, ponto anatômico, ele fala que nós vamos colocar 2 centímetros anterior, 2 centímetros superior mais. Vamos fazer um L invertido. 2 centímetros anterior, 2 centímetros superior mais. 2 anterior, 2 superior. 2 anterior, 2 superior mais. Como se fosse um L invertido. Tudo bem? Então, esse é o ponto anatômico. Essa é a diferença. 2 centímetros anterior, 2 superior. Aqui no crânio, pessoal, nós utilizamos 5 acima do maio. Na célula turca, não. Nós vamos jogar 2 anterior e 2 superior. Ok? Vai ser o local da célula turca. Para medir a mesma coisa, mediríamos 2 anterior, 2 superior, vai dar em torno de uns 15 centímetros. 15 vezes 2, 30, com uma constante de 30, 60. 60 kV. MAS de 12 MAS. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo. Respiração, apneia, patologia, adenomas hipofisários. Adenomas hipofisários. Então, o adenomas hipofisários é um tumor benigno, ok? Que fica ali próximo ao dorso da célula, tá? Ou qualquer região ali da célula turca.
Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Depois coloquem lá o feedback de vocês para que a gente tenha, tá, uma melhor possibilidade de qualidade de aula. Tá bom? Um grande abraço para todos, tá? E até a próxima, se Deus quiser.